O cartão do milionário não passou, e uma criança fez algo inesquecível. Era uma terça-feira chuvosa em São Paulo. A cidade parecia mais cinza do que o normal. As gotas escorriam lentamente pelas janelas embaçadas da cafeteria da Rua Ministro Godói, na Pompeia, onde tudo começaria ou terminaria, dependendo do ponto de vista. Arthur Salles, 47 anos, entrou no local como quem já estava atrasado para a própria vida. Terno alinhado, relógio de marca, olhar duro, que parecia atravessar as pessoas. Seu perfume amadeirado denunciava riqueza. Ele não sorria. Nunca sorria. Sentou-se na mesa do canto, como sempre fazia nas poucas vezes em que permitia a si mesmo uma pausa entre uma reunião e outra. Não era qualquer milionário. Era o tipo de homem que transformava tudo em número. Casamentos, amizades, caridade. Se não houvesse retorno, ele não investia. Um predador da lógica. Mas aquela terça parecia não seguir o roteiro. Arthur olhou para o relógio e pediu um café preto sem açúcar. Estava esperando alguém. Um sócio, um novo negócio. Mais um número. Na mesa ao lado, um garoto de no máximo 7 anos rabiscava algo num caderno gasto. Os dedos sujos de grafite. Usava um moletom furado, chinelo e tinha o cabelo bagunçado, como se o vento fosse o único barbeiro da sua vida. Ele estava sozinho. Do lado, um copo de leite quase vazio e um pão francês mordido. Arthur percebeu, mas não deu importância. O tempo passou. A reunião não aconteceu. O café esfriou. Ele pegou a carteira de couro, a mesma de sempre, e tirou o cartão preto metálico, brilhando como um pequeno pedaço de poder nas mãos. Chamou o garçom com o olhar, como quem esperava ser reconhecido. Crédito, disse seco. O garçom passou o cartão. A maquininha apitou. Algo incomum. Uma mensagem curta. Transação negada. Arthur arqueou uma sobrancelha. Tente de novo, disse impaciente. Mais uma vez o apito. E mais uma vez, negado. Arthur franziu a testa. Tirou outro cartão. O mesmo resultado. Pegou o celular para acessar o aplicativo do banco, mas não conseguia. Tela branca. Sem sinal. Sem explicação. Olhou ao redor, sentindo o olhar dos outros clientes. Uma pequena humilhação começava a se formar. E ele não estava acostumado a ser colocado em xeque. Foi quando ouviu uma voz suave vinda da cadeira ao lado. Moço, eu posso pagar seu café. Arthur virou o rosto lentamente. Era o menino. Segurava uma moeda de R$1 com tanta convicção que parecia carregar um tijolo de ouro nas mãos pequenas. Eu tenho, disse com os olhos brilhando. É do cofrinho da minha mãe, mas ela deixa quando é coisa importante. O silêncio congelou o ambiente por alguns segundos. Arthur não sabia o que responder. Olhava para a moeda, depois para o menino, depois para a moeda de novo. O garçom constrangido desviou os olhos. Algumas pessoas fingiram não ver. Outras tentaram gravar discretamente com o celular. Você sabe quanto custa esse café? Arthur disse, quase cínico, tentando manter a dignidade. Muito? O menino perguntou sem saber exatamente o que queria dizer com aquilo. Arthur riu pela primeira vez em muito tempo. Não foi um riso feliz. Foi mais uma descarga nervosa. Um gesto involuntário. Muito. Bem mais que isso. O menino abaixou a mão lentamente, como se tivesse feito algo errado, como se tivesse oferecido um presente feio a alguém importante. Desculpa, eu só... achei que você precisava, disse baixinho. Foi aí que Arthur sentiu algo que não sentia havia anos. Culpa. Não pelo cartão que não passou, mas por ter olhado para aquele gesto como se fosse insignificante, por ter quase pisado em algo puro. E talvez raro. Qual é o seu nome? Ele perguntou, tentando suavizar o tom. João. Você vem aqui sozinho? João hesitou. Minha mãe trabalha aqui perto. Ela me deixa aqui enquanto limpa as salas lá do prédio azul. Mas eu só fico um pouquinho. E estudo ali também. Apontou para o caderno. Arthur olhou para os rabiscos. Eram desenhos. Casas, pessoas e um homem com uma capa preta e uma espada. Esse aí sou eu, disse João apontando para o desenho. Eu luto contra os monstros do mundo. Arthur não respondeu de imediato. Apenas fitou o menino. E então fez algo improvável. Pode me emprestar sua espada? João riu. Só se você prometer que não vai bater nos monstros bons. Existem monstros bons? Sim, tem uns que parecem ruins, mas na verdade só estão tristes. Aquilo atingiu Arthur como uma onda silenciosa. Ele não sabia por quê, mas sentiu, olhou novamente para o celular, ainda sem sinal. O cartão ainda inválido. Mas naquele momento nada disso parecia importar. Pela primeira vez em muito tempo ele não estava com pressa. João,
E se eu te pagasse um café? Mas eu já tô com leite e não gosto de café. Minha mãe diz que café deixa o coração agitado. Arthur sorriu, genuinamente agora. Então um pão de queijo? Pode ser. Chamaram o garçom. O mesmo homem que antes parecia constrangido agora tinha um leve sorriso no rosto. Arthur pediu um pão de queijo e dessa vez usou dinheiro. Tinha algumas notas soltas na carteira que quase nunca usava. Entregou com cuidado, como quem reaprende a usar as mãos. Sabe, João, começou ele. Quando eu era pequeno também queria lutar contra monstros. Mas depois esqueci como fazia. João mastigava devagar, os olhos atentos. Você pode lembrar de novo. É só fechar os olhos e pensar como criança. Minha mãe fala isso. Sua mãe é sábia. Ela chora às vezes. Mas nunca deixa os monstros ganharem. Arthur olhou para o menino com um respeito que não sabia que era possível sentir por alguém tão pequeno. Era como se aquela criança tivesse nascido com um tipo de coragem que o dinheiro nunca compraria, e então algo dentro dele começou a se remexer. As paredes que havia construído durante anos de negociações, reuniões, fusões, quedas e conquistas, começaram a trincar. O silêncio interno dele, que antes era um escudo, agora parecia um eco. Ele se levantou devagar. João, posso te dar algo? Pode, disse com entusiasmo. Arthur tirou do bolso uma pequena caneta tinteiro. Era antiga, de quando ainda escrevia cartas à mão. Tinha esquecido que ela existia, mas carregava por hábito. Essa caneta é mágica, mas só funciona com quem tem coragem. João pegou com cuidado. Segurou como quem acabara de receber um presente sagrado. Eu vou usar para desenhar meus heróis, Arthur assentiu. Faça isso, e desenhe também os monstros bons. Na saída da cafeteria, o cartão ainda não havia passado. O aplicativo do banco seguia inoperante, mas ele não se importava. O mundo lá fora seguia cinza, chuvoso, apressado, mas dentro de Arthur havia um novo tipo de sol nascendo devagar. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele não foi para um hotel 5 estrelas. Caminhou até o prédio azul. Perguntou ao porteiro se conhecia alguma faxineira chamada Ana, a mãe do João. Conseguiu o nome completo. E um endereço. Foi até lá. Bateu na porta. Ana abriu com desconfiança. Uma mulher magra, exausta, com olhos de quem lutava todos os dias com monstros reais. Contas, doenças, desemprego, medo. Boa noite, ele disse sem saber como começar. Seu filho me ofereceu uma moeda hoje e... Mudou o meu dia. Ana franziu a testa. O que o João aprontou? Nada, ele... Foi um herói. Ela se calou e chorou, sem saber exatamente por quê. Arthur ficou ali por mais alguns minutos. Não pediu nada, não ofereceu nada. Só quis agradecer pela moeda, pela coragem, pela espada invisível. E foi embora com algo novo dentro do peito. Mas ele ainda não sabia que aquele gesto inocente estava prestes a virar uma avalanche. Porque no dia seguinte, alguém que estava na cafeteria postou o vídeo do momento exato em que João ofereceu a moeda ao homem de terno. As legendas diziam, o cartão do milionário não passou. E uma criança fez isso. Em menos de 24 horas, o vídeo bateu 2 milhões de visualizações. E a vida de todos os envolvidos mudaria para sempre. João acordou com o som insistente do celular da mãe vibrando em cima do armário da cozinha. Mãe, é seu telefone, disse esfregando os olhos. Ana veio correndo, ainda com o uniforme do prédio azul, os cabelos presos de qualquer jeito e o olhar carregado de preocupação. Alô? Sim. Sou eu. Como é? O quê? João ficou curioso. A mãe olhava para ele, depois para o telefone, depois para a parede, como se o chão tivesse mudado de lugar. Não. A gente não fez nada errado, moço. É sério. João só estava desenhando, sim. O homem do café. Mas ela desligou devagar, como quem segura uma bomba já detonada. Mãe? Ana se sentou na cadeira e apoiou o rosto nas mãos. João, o que você falou pro homem da cafeteria? Só que eu podia pagar o café dele. Ana soltou um suspiro entre o riso e o choro. João, você apareceu na internet, filho. Um vídeo. Sério? Os olhos dele brilharam. Eu tô famoso? Eu não sei se isso é bom ou ruim ainda. Mas sim. Parece que sim. Na tela do celular, o vídeo começava com a frase em letras grandes. O cartão do milionário não passou. Mas uma criança fez isso? Era a cena. O garçom. A recusa. E a mãozinha de João oferecendo a moeda. E o silêncio que se seguiu. O vídeo foi editado com uma música triste de fundo.
Depois cortava para os rostos das pessoas reagindo, e por fim mostrava Arthur sorrindo de leve, quase incrédulo. As curtidas subiam como bolhas. Nos comentários, dezenas de mensagens. Essa criança tem mais empatia do que muito adulto. Chorei. Isso é humanidade. Quem é o homem? Alguém sabe? Cadê essa mãe maravilhosa que cria um filho assim? Ana desligou o celular. Não sabia se ficava assustada ou feliz. Aquilo era novo, assustador, estranho. Horas depois, bateram na porta. De novo, dessa vez era um repórter. Boa tarde. Sou do canal Jovem na Rua. Posso conversar com vocês? Ana hesitou. João estava colado na perna dela. A gente não tá vendendo nada, moço. Não, senhora. Só queremos conversar sobre o vídeo. Seu filho é um fenômeno. Fenômeno. Essa palavra nunca havia sido usada perto de João. Ele era bagunceiro, falante, curioso demais, mas nunca fenômeno. Em poucos minutos, estavam com um microfone no meio da sala e João contando sua versão da história. Eu só queria ajudar o moço. Ele parecia triste. E minha mãe fala que quando alguém parece triste, a gente não pergunta. A gente faz. O repórter sorriu. E de onde veio essa moeda? Do meu cofrinho. Mas eu tenho mais, disse João, mostrando a pequena latinha decorada com adesivos de super-heróis. O vídeo da entrevista foi postado no mesmo dia e explodiu. 3 milhões de visualizações. Ana passou a receber mensagens de pessoas querendo doar dinheiro, roupas, brinquedos, até convites para entrevistas em programas de TV. Mas junto disso, vieram também os comentários ruins. Claro, querem ganhar em cima da criança. Marketing barato, aposto que foi armado. Essas histórias sempre têm um preço por trás. Ana começou a apagar os aplicativos. Se afastou da internet, mas não adiantava. As pessoas começaram a aparecer. No portão, na escola, na porta da igreja. João, sem entender muito, achava tudo divertido no começo. As câmeras, os sorrisos falsos, os presentes. Mas depois, começou a ficar estranho. Mãe, por que o moço queria que eu chorasse na entrevista? Como assim? Ele falou, pensa em algo triste, finge que tá emocionado. Mas eu não queria chorar. Eu só queria falar do herói da espada. Ana ficou em silêncio. Na outra ponta da cidade, Arthur acompanhava tudo. Naquele momento, ele estava sentado em uma sala de reunião no 23º andar de um prédio corporativo. 3 executivos discutiam números, metas, previsões. Mas ele não ouvia. Tinha o celular na mão. O vídeo da entrevista. A fala de João. A espada. Lembrou-se do que o menino havia dito. Existem monstros bons. Tem uns que só estão tristes. Arthur era um deles? Talvez. O celular vibrou com uma notificação do seu assessor pessoal. Urgente. Imprensa quer falar contigo. Sua imagem tá mudando. Antes do vídeo viralizar, Arthur era conhecido por ser um empresário frio, fechado, sem envolvimento com causas sociais. Agora era o homem que teve o cartão recusado e foi salvo por uma criança com uma moeda. Você devia aproveitar isso, disse um dos assessores. A imagem é tudo. A história emocionou o país. É sua chance de humanizar a marca. Você pode se tornar símbolo de mudança, empatia, superação. Arthur não respondeu. Levantou-se e saiu da reunião. Desceu do prédio a pé. Caminhou pela cidade sem rumo. Pela primeira vez em anos, sem motorista, sem carro blindado, sem agenda, entrou em um mercado. Pegou pão, leite e uma caixa de lápis de cor. Foi até o bairro onde Ana morava. Bateu na porta com cuidado. Ana abriu. Estava pálida, cansada. Arthur, disse surpresa. Posso entrar? João correu até ele. Você voltou. E trouxe minha espada? Arthur tirou uma pequena caixa do bolso. Era uma miniatura de espada feita em metal. Um chaveiro. Mas para João era como Excalibur. Agora é sua. Mas só se prometer não usá-la contra monstros tristes. João gargalhou. Nunca! Ana convidou-o para entrar. Era simples. Uma sala com sofá gasto, uma mesa, um colchão dobrado no canto. Desculpe a bagunça. A gente não esperava tanta coisa depois daquele vídeo. Arthur olhou em volta e sentiu uma vergonha sutil. De tudo o que tinha. E do que nunca compartilhou. Vocês precisam de ajuda? Ana respondeu rápido. Não de caridade, Arthur assentiu. Nem é isso que quero oferecer. É parceria. Respeito. Ela o olhou, desconfiada. O que você quer? Arthur respirou fundo. A verdade? Ainda não sei, mas algo mudou em mim.
Aquele momento, aquela moeda, me mostrou que eu estava vivendo no automático. E talvez, só talvez, ainda haja tempo de mudar. Ana cruzou os braços. Só não use meu filho para isso. Jamais, respondeu com sinceridade. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até João quebrar o clima. Posso desenhar a gente juntos? Pode, disse Arthur emocionado. E ali, naquela tarde simples, João desenhou 3 pessoas, ele, a mãe e Arthur, com uma espada, um coração no peito e uma lágrima caindo de leve. Era bonito e simbólico. Dias depois, Arthur convocou uma coletiva de imprensa, mas não no Hotel 5 Estrelas. Foi feita em um centro comunitário do bairro de Ana. Subiu ao palco. Respirou fundo. Eu fui salvo por uma criança. Não financeiramente nem emocionalmente, mas espiritualmente. João me deu uma moeda, mas o que ele me ofereceu na verdade foi um espelho. E eu me vi pequeno, perdido, triste. Fez uma pausa. O silêncio era quase palpável. Hoje anuncio a criação de uma fundação. Em nome dele, o Instituto João do Coração, para apoiar crianças que vivem realidades duras, mas carregam coragem nos olhos. Vamos financiar educação, arte, cultura e saúde para elas. Aplausos, fotos, manchetes. Mas o que ninguém viu foi o momento em que Arthur, ao descer do palco, segurou na mão de Ana e disse: Você criou um herói, e eu só quero ser digno de conhecê-lo. Ana chorou. De novo, mas dessa vez, de alívio. Enquanto isso, João corria entre as cadeiras, distribuindo desenhos que havia feito com seus novos lápis de cor. Cada um era uma pequena história. Em todos, o mesmo símbolo no canto inferior, uma espada atravessando um coração. Não como um ataque, mas como um gesto de coragem. João não sabia o que era viralizar. Nem instituto, nem imprensa. Mas sabia o que era fazer algo certo, mesmo que ninguém visse. Mas agora, o mundo inteiro via, e o que viria a seguir mudaria vidas de formas que nem Arthur, nem Ana, nem o próprio João seriam capazes de prever. Porque quando uma moeda muda uma história, ela nunca para de girar. Passaram-se 3 meses desde a coletiva de imprensa. O nome João do Coração estava em todos os lugares, na capa de revistas, nas escolas, nas redes sociais. Crianças de várias partes do Brasil começaram a mandar desenhos, cartas e até vídeos em que ofereciam moedas simbólicas para quem estivesse passando por dificuldades. Um movimento havia nascido, e estranhamente não parecia forçado. Parecia real. O mano João ainda era só uma criança. Continuava com os mesmos chinelos gastos, o mesmo sorriso torto e o mesmo caderno de desenhos. A diferença é que agora ele tinha novos lápis, papel de verdade e mais olhares do que conseguia entender. Arthur, por outro lado, estava em plena metamorfose. Largara 2 das empresas que dirigia. Não por falência, mas por esgotamento de alma. Deixara sócios no comando, assumira novos compromissos, menos lucrativos, porém mais significativos. O instituto estava em fase de implementação. A primeira sede havia sido escolhida. Um galpão abandonado no centro de São Paulo, que Arthur comprou, reformou e fez questão de decorar com as ilustrações originais de João. As paredes eram cobertas de monstros e heróis, e em todas havia uma pequena legenda. Às vezes, os monstros só querem ser ouvidos. Arthur insistia em manter contato próximo com Ana e João, sem câmeras, sem imprensa, sem assessores. Apenas presença. Ele agora tomava café em copos plásticos, com bolacha de maisena, sentado na sala da casa modesta da família, ouvindo Ana contar sobre seus dias de faxina, ou João falar sobre a ideia de criar uma revista em quadrinhos dos heróis invisíveis. São heróis que ninguém vê, sabe? Tipo minha mãe, o moço que vende bala na esquina, ou a tia da cantina da escola. Eles não voam, mas salvam vidas. Arthur sentia um orgulho que doía no peito. E o que os heróis invisíveis enfrentam? Os monstros do esquecimento. Eles fazem a gente pensar que ninguém liga. Arthur engoliu seco. Aos poucos, as ações do Instituto começaram a se multiplicar. Oficinas de arte, distribuição de material escolar, rodas de conversa com crianças e mães solo, espaços de acolhimento psicológico, tudo cuidadosamente planejado com a ajuda de Ana, que agora atuava como coordenadora comunitária do projeto. Mas quanto mais crescia, mais atraía a atenção. Nem toda a atenção é boa. Em uma tarde abafada de dezembro, Ana chegou em casa com o rosto carregado. João a esperava no portão com o caderno nas mãos. Mãe,
Desenhei o monstro da vaidade hoje. Ela sorriu fraco, passou a mão no cabelo do filho e entrou sem falar. Arthur percebeu. Estava ali como de costume tomando um café. O que houve? Ana hesitou. Recebi uma ligação estranha. De quem? Uma mulher. Disse que quer contar a verdade sobre você. Disse que vai procurar a imprensa. Arthur ficou em silêncio. Não parecia surpreso. Ela falou mais alguma coisa? Disse que, quando você era empresário, fez negócios sujos e que só tá usando a gente pra limpar sua imagem. Arthur olhou para a xícara. A cerâmica lascada. O café amargo. O silêncio. Pode ser verdade? Ana perguntou com a voz baixa, quase temendo a resposta. Ele demorou para responder. Fiz coisas erradas, Ana. Muitas. Negócios que prejudicaram gente pequena. Investimentos em empresas que exploravam funcionários. Eu sabia e ignorei. Não porque queria o mal, mas porque não sentia nada. Ela assentiu, séria. E agora? Agora eu sinto. Ana respirou fundo. A mulher disse que tem provas e que vai soltar tudo. Arthur fechou os olhos. Era como esperar um tsunami com os pés já na água. Então que solte. Nos dias seguintes, manchetes começaram a pipocar. Passado sombrio do milionário redimido? Instituto João do Coração pode ser cortina de fumaça? Arthur Salles. Do lucro à lágrima. Arrependimento ou estratégia? As redes sociais dividiram-se. De um lado, quem já o admirava, dizendo que toda pessoa pode mudar. De outro, os que o acusavam de hipocrisia, oportunismo, manipulação emocional. Ana tentou blindar João. Proibiu entrevistas. Cancelou reuniões. Mas a pressão crescia. Certa noite, Arthur recebeu uma visita inesperada. Era Caio, seu ex-sócio, e talvez o único amigo real que tivera no mundo corporativo. Cara, você tem noção do que estão fazendo com sua imagem? Está se queimando por causa de uma história que nem é sua. Ela é minha sim, Caio. O que é isso, culpa cristã? Vai pagar pelos pecados agora? Arthur ficou calado. Escuta, você ainda tem contatos. Se quiser, posso ativar um time de crise. A gente compra o silêncio dessa mulher. Apaga o estrago, reconstrói sua narrativa. É só você sair do instituto e dar uma entrevista de redenção e afastamento. Arthur levantou-se da cadeira. Sabe o que o João me falou outro dia? Que o maior poder de um herói invisível é continuar mesmo quando ninguém acredita nele. Caio o olhou como se não o reconhecesse mais. Você virou um desses doidos de rede social. Que horror! Talvez eu tenha virado alguém com alma, finalmente. Caio saiu bufando. Arthur não tentou impedi-lo. No dia seguinte, convocou uma nova coletiva. Não em centro comunitário, mas na frente do mesmo prédio onde o cartão não passou, o lugar estava lotado. Câmeras, repórteres, curiosos. Subiu no pequeno palco improvisado. Boa tarde. Eu vim aqui não para negar o que estão dizendo, mas para confirmar. Eu fui um homem ruim, frio, indiferente. Usei pessoas como números. Cometi erros que não se apagam com discursos bonitos. Mas eu não tô aqui para limpar imagem. Tô aqui porque uma criança me devolveu a humanidade. E porque, pela primeira vez na vida, eu me importo. Fez uma pausa. Engoliu seco. Se quiserem fechar o instituto por causa de mim, fechem. Mas não matem o que ele representa. O coração dele é João. E João não cometeu nenhum erro. Desceu do palco. Sem seguranças, sem escolta. Caminhou entre as pessoas. Algumas aplaudiram. Outras viraram o rosto. Mas ele não precisava mais ser aplaudido. Precisava ser verdadeiro. E naquele momento, era. Nos dias que se seguiram, algo inesperado aconteceu. Crianças começaram a se manifestar nas redes, escrevendo cartas para Arthur, defendendo João, compartilhando histórias de como o instituto havia mudado suas vidas. Mães começaram a mandar vídeos de seus filhos falando: "Eu também quero ser um herói invisível." Tio Arthur, você não é um monstro ruim, só era um monstro triste. A campanha tomou proporções absurdas, e o instituto, que antes corria risco de ser fechado, agora recebia mais apoio do que nunca, mas havia algo ainda maior por vir. João começou a desenvolver um projeto secreto. Todos os dias, desenhava escondido. Não deixava nem Ana ver. "Tô fazendo algo especial." Até que um dia, entregou para Arthur um envelope grosso. "Aqui está, a primeira edição dos Heróis Invisíveis." Com história e tudo, Arthur abriu. Era um gibi completo, escrito à mão, desenhado com carinho. Contava a história de um homem chamado Coração Cinza, que vivia numa cidade de pedra, onde ninguém se olhava nos olhos.
Até que um dia, um menino lhe oferece uma moeda de esperança, e tudo começa a mudar. No final da história, havia um quadro onde o coração cinza se olha no espelho, e pela primeira vez vê cores dentro de si. Arthur chorou, não um choro de drama, mas de libertação, e ali soube. Precisava publicar aquilo. Entrou em contato com uma editora. Pagou do próprio bolso. Em 2 semanas, o gibi estava nas bancas, distribuído gratuitamente. Crianças em todo o país começaram a conhecer os heróis invisíveis, e mais do que isso, começaram a inventar os próprios heróis. Um movimento escolar nasceu. Professores adotaram o projeto como ferramenta de empatia e expressão. E, de novo, João virou manchete. Mas dessa vez, como autor, não como viral. Não como meme, mas como voz. Ana assistia tudo com um misto de medo e orgulho. Ela sabia que o mundo podia ser cruel com quem se expunha demais, mas também sabia que não se pode impedir uma semente de nascer. O que João carregava era uma floresta inteira. O Brasil já conhecia João, mas agora começava a escutar. Em cada escola pública onde o gibi dos heróis invisíveis chegava, em cada oficina do instituto, em cada roda de conversa com crianças que antes nunca haviam sido ouvidas, brotava algo novo, um tipo de coragem que não vinha do grito, mas do gesto. Era o legado de uma moeda. Mas, como toda boa história, quando o mundo se ilumina demais, as sombras tentam se alongar. E foi numa manhã de fevereiro, com o céu limpo demais para o que viria, que a vida mostrou que nem todo herói tem como escapar da dor. João amanheceu com febre. Deve ser gripe, disse Ana, preocupada, tentando manter a calma. Mas João não era de adoecer, e a febre passou de 38 para 39 em poucas horas. A respiração ficou pesada, a pele pálida, os olhos fundos. Ana o levou ao hospital público mais próximo, lotado. Gente nos corredores, médicos exaustos, falta de leito. Esperaram por horas. Quando finalmente foram atendidos, um clínico jovem fez perguntas mecânicas, pediu exames simples e liberou. Viroses de verão, muito comuns nessa época. Bastante líquido e repouso, disse, já olhando para a próxima ficha, mas algo em Ana gritava, mãe sente, e ela não dormiu naquela noite. João piorou, vômito, dor nas pernas, suor frio. Às 5 da manhã, Ana ligou para Arthur, a voz trêmula. Arthur, o João não tá bem. Em menos de meia hora, ele estava lá. Pegou os 2 no carro, levou direto para um hospital particular. Na triagem, o semblante da médica mudou no segundo olhar. Vamos internar agora. João foi levado para exames urgentes. E, horas depois, veio o diagnóstico. Leucemia. Avançada. A palavra caiu como um trovão silencioso. Ana desabou. Arthur não conseguia respirar. O menino que acendeu o país agora era a vela tremendo contra o vento. A boa notícia é que ele tem chances reais, disse a médica. Mas vamos precisar correr. Iniciar a quimioterapia ainda hoje. Ele é forte. E chegou a tempo. Ana assentia sem entender muito. Mas abraçava o filho com força. João, por sua vez, estava calmo. Mãe, será que os monstros bons ficaram doentes? Arthur segurou a mão do menino. Talvez. Mas agora os heróis invisíveis vão cuidar deles. Os dias seguintes foram um ciclo de idas e vindas. Quimioterapia, náuseas, cabelos começando a cair. João chorava às vezes, mas sempre terminava com um desenho novo. Desenhava a si mesmo como um cavaleiro careca, com escudo de arco-íris e uma espada feita de luz. Assim o câncer não me acha, dizia. Arthur montou um quarto ao lado do hospital. Ficava lá o dia inteiro, lia histórias, mostrava vídeos de crianças que mandavam desenhos para João de todo o país. As redes explodiram com a hashtag Força João do Coração, mas a exposição já não importava tanto. O foco era um só, salvá-lo. Um dia, Ana saiu para resolver burocracias do hospital. Arthur ficou sozinho com João, que parecia mais frágil que o normal. Tô com medo, tio Arthur. Arthur se inclinou devagar, tentando conter as lágrimas. Eu também, campeão. Mas medo também faz parte de ser herói. João olhou com olhos fundos. E se eu virar estrela? Como assim? Minha mãe diz que quando as pessoas boas viram estrelas, elas continuam cuidando da gente de cima. Arthur não respondeu de imediato. Apenas tocou o rosto do menino com delicadeza. Se um dia você virar estrela... João, eu vou seguir sua luz até o fim dos meus dias. Mas por enquanto, fica comigo, tá? João sorriu fraco.
Tá bom. Mas só se você prometer desenhar um herói seu. Arthur arregalou os olhos. Eu? Desenhar? Sim. Qual o seu herói invisível? Arthur olhou para o papel. Ficou em silêncio por um bom tempo. E então começou a desenhar. Traço torto. Lento. Inseguro. No fim, mostrou. Era uma mulher de cabelos bagunçados, segurando um filho no colo, com a cidade inteira desabando atrás dela, mas com os pés firmes no chão. Essa é a sua mãe, não é? Disse João com olhos marejados. Arthur assentiu. Ela morreu quando eu tinha sua idade. Eu nunca soube desenhá-la. Nunca tive coragem. João pegou o desenho, dobrou com cuidado e guardou no envelope onde colecionava os trabalhos do instituto. Agora ela vai ficar aqui comigo, para cuidar de nós dois. Naquela noite, João teve uma crise. Foi para a UTI, Ana entrou com ele. Arthur ficou na sala de espera, de pé, imóvel, sem saber rezar. As horas eram labirintos. Mas, contra as probabilidades, João sobreviveu àquela madrugada. Os médicos chamaram de resiliência rara. Arthur chamava de milagre. João precisaria de um transplante de medula. Iniciaram a busca. Ana era parcialmente compatível, mas não o suficiente. Começaram os testes em bancos nacionais. Enquanto isso, o instituto crescia ainda mais. Não por marketing, mas por necessidade. Mães que viam Ana como símbolo. Crianças que diziam, se o João aguenta, eu também aguento. O gibi ganhou nova edição. Dessa vez, com João careca na capa, enfrentando o monstro invisível do sangue ruim, com a ajuda de novos aliados, crianças reais, cujos nomes foram enviados via cartas para ele. A história virou movimento. Arthur financiou uma campanha nacional de doadores de medula. E então veio a resposta. Um doador compatível, anônimo, mas disposto. O transplante foi agendado, e a cirurgia aconteceu numa manhã silenciosa, como se o mundo prendesse a respiração. Durou horas. E então, silêncio. Até que a médica saiu com um semblante sereno. Ele está bem, o corpo aceitou. Agora é fase de recuperação. Ana desabou no chão, abraçada a Arthur. Foi o dia mais longo da vida deles, mas também o mais iluminado. Nos meses seguintes, João recuperou o apetite, as cores, os traços firmes nos desenhos. Voltou a andar devagar, depois correr, depois saltar. Voltaram à cafeteria, a mesma mesa. O mesmo canto, João pediu um copo de leite, Arthur, um café. Moço, o cartão vai passar hoje? Brincou João. Arthur riu. Pagou com uma nota de R$ 5. De propósito. Hoje pago em dinheiro, mas... Colocou uma moeda de R$ 1 na mesa. Essa aqui é a que vale de verdade. João sorriu. A primeira espada. Naquela tarde, anunciaram que o instituto se tornaria nacional e que João, agora com 8 anos, teria uma linha editorial infantil dentro do projeto, publicando histórias feitas por crianças de todo o Brasil. E o que era um vídeo de poucos segundos virou um legado de décadas. Arthur voltou à sua cobertura, mas a reformou. Simples, sem ostentação. Ana começou a estudar psicologia comunitária. João sonhava em ser escritor e cartunista. E no aniversário de 1 ano do instituto, Arthur fez um discurso, não com aplausos ensaiados, mas com o coração aberto. Eu não salvei o João, foi ele quem me salvou. Me salvou do silêncio, da pressa, da frieza. Uma moeda. Foi só isso, mas o mundo mudou naquele segundo. E hoje eu pergunto pra vocês, quantas moedas vocês têm escondidas no bolso, esperando ser dadas pra alguém que precisa? Fez uma pausa. Às vezes um herói nasce quando alguém é simplesmente visto. Lá no fundo da plateia, João ergueu um cartaz que ele mesmo fez. Você também é um herói invisível. Arthur sorriu, chorou e acenou com a mão no peito. Porque agora, ele tinha um coração inteiro e a certeza de que aquela moeda jamais pararia de girar. E você, o que faria no meu lugar? Se esta história te tocou, deixa seu like, compartilha com quem você ama e se inscreve no canal para mais histórias assim. Você pode não ter uma espada, mas pode ser o herói invisível de alguém hoje. Até a próxima.